Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem pessoal? Boa tarde. Oi. Esperando o pessoal entrar um pouquinho. Aguardar mais um pouquinho. Foi os dois? Foi? Legal. Eu sou a Jéssica, trabalho aqui no Museu Catavento. Eu sou responsável do núcleo de acessibilidade aqui do museu, tá? E hoje a gente tem uma continuação de live. Na semana passada, no dia 31, a gente gravou uma live na sessão da astronomia e na sessão da Terra. Se vocês perderam, vocês podem assistir porque ela ficou salva, tá? E hoje a gente vai dar continuação no piso térreo do museu. Lembrando que o catavento, ele não fica somente no piso térreo. Ele tem o piso superior e também o subsolo. Mas hoje o nosso foco é o piso térreo, tá? É uma visita voltada para o público de idoso. Porém, contudo, portanto, todavia, a gente consegue, fazer uma visita para todos os públicos. Eu vou tirar a máscara, tá? Para conversar melhor com vocês, porque ela abafa. Mas, minha equipe inteira, ela tá de máscara, tá tudo certo. Fechou? Então, beleza, então. Tudo certo aí? Então, vamos começar. Então, hoje a gente vai fazer essa visita na sessão da vida e na sessão do engenho. Eu vou falar para vocês um pouquinho da sessão da vida e o Alex vai falar na sessão do engenho, tá bom? Alguns experimentos. Essa live também vai ficar salva para vocês conseguirem ter acesso, passar para os alunos de vocês, para os familiares de vocês, para os amigos, enfim. Então vem cá, quero mostrar para vocês uma coisinha. Aqui, pessoal, o painel das borboletas, tá? Por que a gente passou aqui? Em lives anteriores, a Maria Cecília, ela passou perto do borboletário. A gente também teve uma live no borboletário, tá? Vocês podem também reassistir. Essa bancada é super interessante porque a gente tem alguns exemplos de borboletas. Isso. E aqui a gente mostra os ciclos de vida das borboletas e os ciclos de vida das mariposas. E se vocês observarem, o ciclo de vida dela, ela é dividida em 4 tipos de fase, como o da borboleta, como o da mariposa. E a primeira fase de vida de ambas é o ovo, né? Então a borboleta ou a mariposa, ela vai botar os seus ovinhos em folhas específicas, tá bom? Depois da fase do ovo vai nascer uma lagarta. A lagarta, ela vai se alimentar do quê? Ela se alimenta de folhas das plantas, não é de flor, é de folhas. Então ela vai se alimentar bastante de folhas e ela vai crescendo no decorrer da vida dela. Então, ó, aqui a gente tem o da mariposa e do ladinho a gente também tem da borboleta, certo? Essa daqui especificamente é uma borboleta que ela vai ser depois, no futuro, ela vai se tornar uma borboleta chamada de olho de coruja. Ela se alimenta de folhas de bananeira, tá? Então a banana que a gente come mesmo, ela gosta de se alimentar dela. Depois da fase de lagarta, quando ela se alimentar bastante, ela vai começar a empupar, vai fazer uma pupa ou crisálida que a gente chama. É casulo, pessoal? Não é casulo. A grande maioria das borboletas não fazem casulo. E qual que é a diferença de pupa e casulo? O próprio corpinho da lagarta, ela vai formar essa pupa como se fosse uma casinha para ela, tá? E ela vai ficar lá, crescendo, se desenvolvendo, formando suas estruturas. E de lá vai sair a borboleta já do tamanho que ela não cresce a borboleta no decorrer da vida. Então ela vai crescer já de um tamanho só, certo? E aí ela vai se alimentar, viver a vida dela. A mariposa, diferente da borboleta, ela vai fazer a pupa igual da borboleta, só que além da pupa, ela vai fazer uma proteção dessa pupa. E aí que a gente chama de casulo, tá? Esse casulo, ele pode fazer com seda, que ela mesma produz. Ela pode juntar vários galinhos de árvore, várias coisinhas para poder proteger em volta essa pupa, certo? E depois da pupa, ela vai formar o seu corpinho para poder formar a mariposa. A mariposa vai crescer sempre de um mesmo tamanho e aí ela vai se alimentar. Mariposa e borboleta, elas se alimentam do néctar das flores, tá? Então, lagarta é folha e quando a mariposa ou borboleta são o néctar das flores.
fazendo um processo de polinização, que o foco não é esse, eu já falei na outra live, e também a Maria Cecília falou da polinização. A gente acha, né, que mariposa é sempre maior do que borboleta, e que borboleta é mais colorida, e mariposa tem a cor mais opaca. Isso acontece sim no geral, mas não é regra, tá? O que acontece no geral é que mariposa vive de noite e borboleta vive durante o dia, certo? E também o pouso dela. Vocês devem ter visto em algum lugar mariposa paradona na parede. Ela geralmente fica de asa aberta. E a mariposa. E borboleta fica de asinha fechada. Então, borboleta pousa de asinha fechada e mariposa pousa de asinha aberta. Beleza? Lembrando que os polinizadores, eles se alimentam de espécies de plantas específicas. E se elas não fazem esse processo de polinização, as plantas não conseguem se desenvolver. Então elas são extremamente importantes. E as plantinhas que estão no seu jardim, que tem lá uma mariposa, ou melhor, tem uma lagarta. A lagarta, vocês acham que não é toda lagarta que queima. A grande maioria das lagartas de borboleta não queimam, tá? Então, como que eu sei isso? Porque ele tem esses animais que parecem plantas, tá? A gente chama de corais. Esses corais, pessoal, eles são animais simples, mas eles são animais, tá? Ele vive, pessoal, num processo de simbiose, né? Então ela vive junto com uma espécie de algas. Essas algas, pessoal, essas microalgas, elas vivem dentro do coral e dá essa coloração para eles, certo? Os corais, eles se alimentam de plâncton. Então, quem assistiu o Bob Esponja é aquele plâncton do Bob Esponja parecido. Mas ele é bem microscópio, ele não é daquele tamanho que a gente vê no Bob Esponja. Aí nesse aquário a gente tem animais bem famosos. E um animal bem famoso é esse daqui, ó. É a Dory, né? A gente conhece como a Dory. Ela faz cirurgia? Não, ela não faz cirurgia. No finalzinho da cauda dela, aqui do ladinho a gente tem um peixe cirurgião, depois eu vou mostrar pra vocês. No final da cauda dela, ela tem um espinho que, ó, ele é bem coloridinho, vê se vocês conseguem pegar. Ela também é peixe cirurgião. No finalzinho da cauda dela, ela tem um espinho que ela usa pra se defender. E se assemelha muito a um bisturi de médico, tá? Uma hora vai conseguir pegar ela. Aqui atrás, pessoal, a gente tem um outro peixe bem famoso ali, ó. O peixe palhaço, que é o Nemo, né, que a gente conhece. A gente tem duas espécies de peixe palhaço aí. O peixe palhaço laranja e branco e o peixe palhaço preto e branco, tá? Tem várias espécies de peixes palhaços, também tem vermelho e branco, enfim. E eles vivem, no geral, em corais, em anêmonas, certo? É a casinha dele, tá? Os corais, as anêmonas e as águas-vivas, elas são parentes bem próximos. Então, quando a gente encosta numa água-viva, por exemplo, a gente se queima, certo? É o mecanismo de defesa dele. No geral, os peixes também se queimam quando eles encostam nessas águas-vivas, nesses corais, nessas anêmonas. A única espécie de peixe, né, uma das únicas espécies de peixe que não se queima é o peixe palhaço. Ele usa como uma casa dele para proteção, tá? Então, ele vai ajudar o coral ou a anêmona limpando toda ela. Então, ele vai limpar sempre a anêmona ou o coral, certo? E o coral ou a anêmona vai usar para poder proteger ele contra os predadores. Então, na natureza é uma coisa muito louca que acontece, mas é super importante pra gente. E outra coisa também, pessoal, os corais, eles são... agora dá pra ver. Parece um bisturizinho de médico. Por isso que o nome dele é peixe cirurgião. Fechou? Os corais, pessoal, eles são bioindicadores. Bio é vida, indicadores, indicação, né? Então ele vai indicar alguma coisa. Ele indica a qualidade da água. Então, se tem coral, é porque a água tá boa. Se não tem coral, quer dizer que a água não tá boa, certo? Vem cá, eu quero mostrar outra coisa pra vocês. Aqui, pessoal, a gente tem uma bancada de observação de conchas. Então, a gente tem conchas de vários formatos, vários tamanhos, tá? E aí eu pergunto pra vocês, será que a gente pode, quando a gente vai pra praia, pegar a concha da praia?
Mas tem muita gente que pega uma bacia cheia de concha e leva para casa. Na verdade, pessoal, não pode levar para casa, tá? Porque existem animais, eu tenho certeza que vocês já devem ter pego uma concha, abriu a concha e tinha um animal dentro, vocês acabaram de matar esse animal. Às vezes as conchas, elas estão jogadas, né, e não tem um animal dentro. Mas vai ter um animal depois no futuro, tá? A gente chama de ermitões no mar, inclusive a gente também tem nesse aquário, tá? Esses ermitões, pessoal, eles usam essas conchas como casinha para poder se proteger, tá? E aí, quando não tem a concha, e quando a gente vai lá na praia e coloca, joga, descarta as coisas incorretamente, como por exemplo uma tampinha de garrafa, ele se confunde com uma concha. E aí ele acaba se cortando por conta das sardinhas que tem na tampinha de garrafa. Então, se vocês forem na praia, pessoal, pode pegar concha, mas não muitas conchas e muito menos descartar coisas incorretas lá na praia, principalmente, né, enfim, latinha, garrafa, PET, plástico. Tudo isso, os animais, eles se confundem, né? E aí acabam morrendo por conta disso. Se confundem, às vezes, com alimento ou a própria concha. Beleza? Vem cá, quero mostrar outra coisa pra vocês. Lembrando que não dá pra gente passar em todos os experimentos, tá? A gente tem muita coisa aqui nessa sala, então se a gente citar de cada experimento, não vai dar tempo. E é por isso que a gente tem o Por Dentro do Catavento, tá? Para o pessoal poder conhecer cada experimento específico. Aqui, pessoal, a gente tem um outro aquário, tá? Que também é de água salgada. Tem o peixe-leão e a moreia, ela fica escondida. Vê se vocês conseguem achar a moreia. Olha a carinha dela aqui. A moreia é uma cobra? Não, ela não é uma cobra. Ela tem formato de cobra, mas não é. Ela é um peixe, tá? Ela tem esse tamanho. Aqui não dá pra gente ver o tamanho dela, mas realmente ela se assemelha muito a uma cobra. E o do ladinho é o peixe-leão. Aqui a gente tem uma placa. Qual é o peixe venenoso? A moreia ou o peixe-leão? É o peixe-leão, tá bom? O peixe-leão, ele é o peixe venenoso. Ele tem um mecanismo de defesa, tá? Veneno, que ele tem na parte dorsal dele. Fechou? Vamos lá, então. Tem mais coisas pra gente visitar. Lembrando que o museu, ele tá fechado, tá? Não tem previsão ainda de abertura do museu. Então a gente está aguardando aí alguns procedimentos para a gente conseguir reabrir. Mas a gente posta vários conteúdos nas nossas redes sociais. O Por Dentro do Catavento, que são todas as quartas-feiras. Também tem momentos, né, que a gente tem aqui dentro do museu, que a gente já teve de visitas, de projetos. Todo sábado a gente tem projeto Mão na Massa, que é o Catavento em Casa. Então a gente ensina a fazer vários experimentos diferentes dentro da casa de vocês, utilizando as coisas que a gente tem dentro de casa, tá bom? Então tem várias coisinhas também. Se vocês tiverem, sei lá, tirado uma foto na última visita que vocês vieram, também tem o Você no Catavento, que toda terça-feira a gente reposta conteúdos. Além do Catavento Indica, tá? Que é indicação de livro, documentário, dos nossos funcionários aqui no museu sempre manda para vocês conseguirem assistir algumas coisas. Beleza? Vamos lá então. A gente vai entrar agora, pessoal, na sala do corpo humano. Vamos lá. Então aqui a gente tem vários sistemas, a gente tem o sistema reprodutor, não vai dar tempo, né, de falar de cada coisa, tá? Mas eu vou citar alguns pra vocês, vem cá. Sistema reprodutor, o sistema respiratório, o sistema digestório, o sistema circulatório. E eu vou falar um pouquinho, bem rapidamente, do sistema circulatório, tá? Então a gente tem esse coraçãozão gigante, é um coração de um mamífero. Mamífero são animais como a gente, que a gente também é mamífero, somos animais e somos mamíferos, tá? Então, a gente tem esse coraçãozinho, que é o exemplo. Nosso coração é desse tamanho? Claro que não, né? O nosso coração, pessoal, é o tamanho do nosso punho fechado. Então, se a gente fecha o punho, coloca aqui, é o tamanho do nosso coração. E ele é um músculo, ele vai crescendo também no decorrer da vida, certo? A gente é um músculo, mas a gente pede pra ele mexer, fazer barulho, pra ele bater? Claro que não, né? Se a gente esquece, a gente acaba morrendo. Então, ele é um músculo involuntário, então ele bate involuntariamente, certo? Sem a gente pedir pra ele. Existe um coração que é desse tamanho? Na verdade, existe. É o coração da baleia, pessoal. A baleia tem um coraçãozão desse tamanho todo, tá? Qual é a função do coração? A função do coração é pra gente, sei lá, chorar pelo nosso crush, pela nossa crush? Lógico que não, né? A função do coração, pessoal, é circular
sangue para todo o nosso corpo, certo? E graças a isso, né, a gente consegue sobreviver. Junto com o sangue, vem cá, a gente tem alguns compostos, certo? Então a gente tem as células vermelhas, ou hemácias que a gente chama. A função dele é transportar oxigênio e gás carbônico para o nosso corpo. A gente tem as células brancas, que é o exército de defesa. Então, por exemplo, entra uma bactéria dentro do nosso corpo lá, e aí essas células brancas, ela vai pegar essa bactéria, vai englobar essa bactéria e jogar para fora do nosso corpo, certo? Essa é a função dela. As plaquetas participam na coagulação do sangue. O que é isso? A coagulação, pessoal, quando a gente se machuca, começa a sangrar, para de sangrar, aí forma uma casquinha, certo? E aí a gente vai lá e cutuca a casquinha. Aí tá, para de sangrar de novo, forma outra casquinha. Então, pessoal, são as plaquetas que tá fazendo, né, parar de sangrar e formar essa casquinha de novo. E aí vocês ficam cutucando essa casquinha, que não pode ficar cutucando, ela vai falar, caramba, vou ter que trabalhar de novo. As plaquetas trabalham novamente para poder voltar tudo ao normal no nosso corpo. Fechou? Vamos lá, então. Mais coisas pra gente ver. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, pessoal, lançou um novo site do museu, tá? Então vocês podem colocar no Google, Museu Catavento. No nosso Instagram a gente tem um link também no nosso site. Senão vocês podem colocar museucatavento.org.br e vai ter acesso ao nosso novo site. Lá a gente tem muitas novidades, muitos conteúdos e tá bem atualizado com as coisas novas, tá? Vamos lá? Pessoal, esse aqui é um experimento que é bem famoso aqui no nosso museu, tá? É uma representação do tigre dente de sabre, tá? É uma réplica do tamanho natural. Sim, é do tamanho natural. O tigre dente de sabre, ele era exatamente desse tamanho, tá? Esse tigre dente de sabre, ele viveu, não é empalhado, tá? É só uma réplica. Ele viveu aqui no Brasil, junto com os índios, há 10 mil anos atrás. Então aqui, ó, a gente tem várias regiões que o tigre dente de sabre viveu. Quando a gente olha para o tigre dente de sabre, a gente lembra de quem também? Eu, né, assisti a Era do Gelo. A Era do Gelo tem o Diego. Só que o Diego e nosso amigo tigre dente de sabre, eles são parecidos, mas eles não são iguais, tá? Por quê? Esse tigre dente de sabre viveu no Brasil. O Brasil é gelado como lá na Era do Gelo? Não, né? É um país tropical. Então, pessoal, esse tigre, a pelugem dele é mais curta, né? Ele não tem tantos pelos como o Diego da Era do Gelo, certo? E também, pessoal, o tamanho desse tigre de sabre, ele era bem maior do que o Diego da Era do Gelo. Então, ele era um dos maiores que ele viveu. Ele é um mamífero, ele se alimentava de animais, certo? Animais. Só que ele gostava, pessoal, de se alimentar de animais um pouquinho mais devagarzinhos, como, por exemplo, a preguiça gigante. A preguiça que a gente conhece é do tamanho, né, normalzinho. Só que, pessoal, há 10 mil anos atrás existia a megafauna, tá? Mega significa grande e fauna significa animais, certo? E a megafauna existiam animais gigantescos e a preguiça gigante, ela era do tamanho mais ou menos daqui até o tamanho daquela porta. Olha o tamanho dessa preguiça. E o porquê que esse tigre, que era pesado, tinha essas patas grandes, esses dentes gigantescos, ele se alimentava de animais mais devagarzinhos. Por quê? Vem cá, vou mostrar pra vocês uma coisa. Olha o tamanho do rabo desse animal, em comparado ao corpo dele. É muito pequenininho, né? Então, pessoal, o tigre dente de sabre, ele é um felino, certo? Os felinos que a gente conhece é o quê? O leão, o gato, guepardo, pantera. E todos eles, pessoal, têm um rabo bem grandão, certo? E por que esse animal tem um rabo curto? O rabo nos felinos, pessoal, que é bem grandão, ajuda para dar equilíbrio para ele. Então, por exemplo, o animal tá lá, ele vai pular e coloca, e ele cai, né? Ele pula, cai com o rabo para cima. Então ajuda a ter equilíbrio. E esse rabinho curto dificultava muito a vida do tigre dente de sabre. Então ele não tinha muito equilíbrio na vida dele. Por isso que ele se alimentava de animais mais devagarzinhos. Só que animal grande, né? Com uma preguiça gigante.
Hoje esse animal ele foi extinto, principalmente por questões naturais, né, por questões ambientais, mudanças climáticas, fez esse animal não existir mais. Muitos animais da megafauna não existem mais, tá bom? Uma das coisas que a gente tem na megafauna é esse animal aqui, ó. O albatroz. O albatroz, pessoal, ele ainda existe, é do tamanho natural dele, tá? Ele tem a maior envergadura de asa das aves marinhas, tá? Só que ele ainda existe. É um dos resquícios de megafauna que a gente tem. Beleza? Vamos lá, tá dando nosso tempo já. Agora a gente vai passar de sessão, tá? A gente vai lá pra sessão do engenho. Então, quando o museu reabre novamente, vocês vão conseguir, né, conhecer cada experimento aqui dessa sala. E muito mais coisa que eu queria mostrar pra vocês, mas infelizmente não dá tempo, tá? Ó, pessoal, vem cá. Aqui, pessoal, a gente tem nosso amigo DNA. Dá um close nele, maravilhoso. O DNA, pessoal, ele tá dentro do nosso corpo, tá? E graças a ele, tudo na vida existe. Não é somente nós, seres vivos, humanos, que tem DNA. São todos os seres vivos. Inclusive as plantas também possuem o DNA, tá bom? Então, ele mostra quem é a gente, a nossa existência, tá? Então, ele mostra, quando a gente coleta, né, faz um exame de DNA, por exemplo, para saber quem é o nosso pai e a nossa mãe. Então, a gente coleta lá, consegue saber o nosso pai, a nossa mãe, consegue saber a cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo, consegue saber, alguns cientistas falam, consegue saber até a nossa personalidade, olha que loucura. Então, o DNA ele fica dentro do nosso corpo, dentro das células, especificamente dentro do núcleo da nossa célula, tá? Então, quando a gente vê lá os testes de paternidade, é basicamente isso que eles fazem. Então, pega com sangue, um fiozinho de cabelo, enfim, cada coisinha. Cada parte do nosso corpo apresenta esse DNA. Então, o DNA é único de cada pessoa. Por exemplo, o meu DNA não vai ser igual o DNA de vocês, ou o DNA de qualquer outra pessoa que existe. É único, tá? Mostra quem é a gente. Fechou? Então, vamos lá. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da sessão da vida, tá? Agora eu vou levar vocês para a sessão do engenho. Claro que, lembrando, a gente não dá tempo, né, de conhecer todas as coisas. Vocês vão conseguir acompanhar nossos conteúdos, as nossas coisas, no Por Dentro do Catavento e quando novamente o museu reabrir, tá? Se vocês tiverem perguntinhas, vocês podem fazer também quando a live ficar salva. E a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês por lá. Fechou? Então bora lá. Vou colocar a máscara, né? Pessoal, agora eu vou deixar vocês com o Alex, tá? Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau. Olá, pessoal. Bem-vindos. Tudo bom com vocês? Espero que vocês tenham gostado da apresentação aí da Jéssica na vida. Agora a gente vai entrar no engenho, que é onde estuda os fenômenos da natureza, né? A ciência que estuda os fenômenos da natureza. Então, esse espaço aqui é bem legal, bem itinerante. Porém, como é uma monitoria voltada mais para idosos, alguns experimentos aqui, que são bem conhecidos, bem famosos, eu não vou passar. Mas a gente tem todos eles Por Dentro do Catavento, tá ok? Mas eu vou explicar bem algumas coisas para vocês aqui, bem interessante, tá bom? Aqui, já de cara, a gente tem o arco romano. Eu já deixei ele pronto para vocês verem, e como o nosso tempo é curto, dá para vocês terem uma base de como funciona. Cada pedra, digamos que, imagina que fosse uma pedra, mas é de madeira, sustenta, vai ser formada uma ponte com essa armação embaixo, que pode ser de madeira, alguma coisa, que era como eles construíam antigamente essas pontes. Antigamente nem tanto, né? Até os dias de hoje. Se a gente reparar no próprio museu, a gente tem vários arcos aqui, que é um bom objeto de sustentação. Se eu tirar essa armação que está aqui embaixo, pessoal, vocês vão ver que
continua se sustentando. Por quê? Essa pedra que é a última a ser colocada, isso em qualquer arco, em qualquer ponte que a gente for fazer dessa maneira, ela é a pedra que a gente chama de pedra angular, porque ela vai sustentar todo o meu peso, ela vai jogar, distribuir para as extremidades fixas. Então eu consigo ficar aqui em pé, o meu peso está sendo distribuído para as partes que estão fixadas aqui no ambiente, certo? E vamos aqui para te mostrar um pouquinho sobre as polias. Aqui, pessoal, vocês vão reparar que tem algumas muletas que dá pra gente usar, né? Quando o nosso grupinho estiver cansado, veio passando em todos os outros ambientes, dá pra você ficar sentadinho aqui ouvindo a monitoria. No caso aqui das polias, eu gosto muito de falar para os idosos porque mostra um mecanismo que a gente usa muito em indústria, construção, reforma em casa, porque basta você ter uma polia fixa e uma móvel, você já vai dividir esse peso por 2. Se você tiver mais, você vai dividindo assim sucessivamente. Então aqui, por exemplo, a minha polia só tem a fixa. Ela só vai mudar a direção do esforço que eu estou fazendo. Ao invés de eu puxar, que seria relativamente mais desconfortável, eu estou trazendo para mim, tá vendo? Ao invés de erguer. E aqui, no pessoal, já tem uma polia móvel. Já ao invés de 20 quilos, o esforço que você vai ter é como se você levantasse 10 quilos. Aqui eu já consigo levantar com uma mão só. E se eu colocar mais uma polia móvel, o peso de 20 vai passar a 5 quilos. Então, ó, fica extremamente levinho. Então, isso é bem interessante mostrar pro grupo que eu estou conduzindo a diferença. Né? Os sacos são do mesmo valor de peso, de medida, mas conforme a polia móvel você vai colocando, ela vai diminuindo. E isso, pessoal, pode chegar até a você conseguir erguer, por exemplo, um ferro de 100 quilos, um objeto de 100 quilos. Tá vendo? Aqui eu tenho 100 quilos, porém eu tenho um mecanismo aqui de roldanas nessa polia que ela faz a sua força multiplicar por 30 vezes. É como se eu estivesse levantando 3 quilos. Então, eu começo aqui a puxar. Se vocês repararem, a peça está se movimentando. Eu estou conseguindo erguer ela a alguns centímetros do chão. Tá vendo? Ó? Mas é 100 quilos. Se eu voltar e colocar ela no chão, eu não consigo levantar aqui direto. Então é muito interessante isso. Eu acho sempre importante e legal mostrar para esse grupo tão legal. Outra coisa que vem aqui comigo, pessoal, para mostrar para vocês. Nosso trenzinho é muito legal. Isso daqui para todas as idades. Vocês vão perceber que cada coisa que eu mostrar para vocês não é só para um tipo de grupo, é para uma inclusão total, serve para os demais também. Aqui, por exemplo, eu gosto de falar, quando eu uso esse experimento, para os idosos principalmente, a importância do seu cinto de segurança no carro, porque além de você poder falar sobre as leis de Newton, usar uma forma mais didática, você pode usar isso aqui como uma vivência do dia a dia, uma coisa prática. Se a gente tiver, por exemplo, com um carro a 100 km por hora e esse carro parar por algum motivo ininterruptamente de uma vez, a gente, se não tiver com cinto de segurança, a gente é lançado para fora desse carro. E dependendo se 100 km ele vai 30 metros por segundo, a gente seria lançado com um peso 30 vezes a mais do que o nosso próprio peso. Então uma pessoa de 70 quilos, que está no carro a 100 km por hora, de repente esse carro para, se ela não tiver com cinto, ela é lançada com um peso de quase 2.100 quilos. Então acaba sendo quase como se fosse uma queda de um edifício do 10º andar. Então, a gente sempre ressalta, tanto para os mais novos quanto para os mais velhos, que é sempre importante a gente estar usando cinto de segurança. Legal? Vem comigo, pessoal, que a gente tem muita coisa para ver. Eu vou tentar dinamizar ao máximo o nosso tempo. Tá bom? Como eu falei ali no começo, a gente tem alguns experimentos
que eles dependem de alguns fatores para você participar. Então, se você usar marca-passo, aparelho de auditivo, se você tem algum problema cardiovascular, a gente não recomenda. Então, como eu estou com um grupo de idosos, eu vou fazer diferente. Vem comigo que a gente vai para um painel bem interessante. Esse painel a gente vai falar um pouco sobre os raios. O que acontece, pessoal? Eu falando um pouco sobre os raios, eu consigo exemplificar tanto o Van der Graaf quanto a fábrica de raios de Winchester, porque os dois eles funcionam como atrito e indução de cargas que a gente separa, né? Enquanto a fábrica de raios de Winchester a gente consegue separar as cargas elétricas que tem nele e depois resultar num raio quando a gente junta as hastes, cada um com um polo positivo e o outro negativo. Aí a gente junta e consegue fazer o nosso próprio raio. E o Van der Graaf, a gente, por atrito de materiais, também a gente separa as cargas, fica só uma carga na esfera. Quando a gente coloca a mão, o nosso corpo, o nosso cabelo tem a repulsão, né? Ele começa a ficar mais levinho, tentar se separar, porque é só uma carga, positivo, né? Ou negativo e negativo. Falando disso, você acaba pensando no raio. Por quê? Para acontecer um raio, pessoal, também tem que acontecer a separação de cargas dos átomos que estão lá em cima. Então, granizo, os gases que estão lá, a própria água da chuva, tudo isso você vai atritando, né, de uma maneira não uniforme, que vai separando as cargas. Aí o que acontece? Quando essas cargas se separam, a gente, para elas poderem haver a descarga elétrica, como o ar ele é um isolante, ele não é um bom condutor, ele precisa de uma carga muito forte de energia para poder liberar essa descarga elétrica. Então, digamos que cada centímetro de um raio tem mais ou menos 10.000 volts. Então, para a gente calcular quilômetros de raios que vêm do céu para o chão, imagina os bilhões de volts que deve ter ali. E uma curiosidade muito interessante é que, independente do raio ter uma energia tão grande, o que a gente sofre quando toma um raio cair na gente não é a descarga elétrica em si. Ela passa para a gente e vai para a Terra. A gente é só tipo como se fosse um condutor também. Inclusive porque se a gente estiver num lugar plano e estivermos em pé, a gente pode ser realmente funcionar como quase um para-raio, né? E o que acontece? O calor desse raio que passa pela gente é muito quente. Chega a ter, pessoal, em graus Celsius, chega a passar do calor do Sol, para vocês terem uma ideia. Chega a mais ou menos 30.000 graus, por aí, né? Então, é bem interessante a gente falar que, para a gente se proteger de um raio, não adianta a gente ficar debaixo de uma árvore, pegar um guarda-chuva, porque tudo que tiver ponta e estiver relativamente mais alto que a parte plana, ela corre o risco de se funcionar quase que como um para-raio. E raios, pessoal, caem 2 vezes no mesmo lugar. A probabilidade é pequena, porque, por exemplo, se eu não tiver um para-raio e você tiver um espaço extenso, ele pode cair em diversos lugares. Porém, o para-raio, por exemplo, atrai sempre ele para aquela ponta. Então, o para-raio ele pode acontecer de cair em 2 vezes no mesmo lugar. Senão o para-raio seria descartável, certo? E a gente falando de raio, as pessoas acham que é só quando tem o tempo chuvoso ou algo assim, mas não. Vulcões em erupções, você pode ter raios, relâmpagos, trovões, por causa dos materiais que estão ali atritando sob forte pressão. Você pode ter raios em uma tempestade de areia, por exemplo, numa bomba atômica. São tudo coisas que estão envolvendo ali o ar e está atritando todos os materiais que está contendo nele naquele momento, certo? Então, basicamente, a gente separa as cargas, né? Conforme o atrito acontece, e essa descarga acontece tentando neutralizar, equilibrar
essa energia toda que foi se acumulando. Aí o céu neutraliza de novo e volta ao normal. Vocês têm, não é comum, mas a gente tem raio que pode vir da Terra para as nuvens, de uma nuvem para outra, dentro da mesma nuvem, de uma para outra. Tudo depende da quantidade de energia que tem para gerar essa descarga, para quebrar o efeito isolante que o ar tem, certo? Então, vamos para outro lugar, para a gente poder aproveitar o tempo que a gente tem. Então, pessoal, como a gente falou ali de atrito de materiais, esse é o Van de Graaff, que você já conhece, tenho certeza que todo mundo que está assistindo conhece. E a fábrica de raio está ali do outro lado também, que é bem interessante. Deixa eu mostrar aqui para vocês uma outra coisa. Tem um experimento aqui que acho que dá para mostrar, que não tem problema que só eu vou mexer nele, certo? Essa é a nossa fábrica de raio, que eu estava comentando, né? Do Enxust, que a gente consegue separar as cargas e a partir daqui formar um raio, que a gente não vai ligar porque tem ele por dentro do catavento e a ideia é para grupo de idosos. Então, quem tiver marca-passo, essas coisas, aquilo que eu falei, a gente acaba não usando. Eu vou usar, na verdade, a bobina de Tesla para mostrar para vocês uma coisa bem interessante. Nikola Tesla inventou essa bobina que era para funcionar basicamente como um Wi-Fi. A gente conseguir liberar uma grande parte de energia para um espaço, para um território. Então, pessoal, o que eu tenho aqui na minha mão é uma bobina com um monte de fio de cobre, que ele é um bom condutor, simplesmente solto, sem estar ligado a nada, aqui no meio, certo? Por indução, essa bobina, que é a bobina secundária, ela vai ficar eletrizada pela bobina primária, que vai ter uma corrente elétrica. E aí é muito legal, porque a gente consegue, quando isso estiver ligado, até acender lâmpadas que já estão queimadas. Porque essa indução acontece com as coisas que vão estar próximas desse condutor. Deixa eu ligar para vocês, só para vocês terem obrigado. Bem legal, pessoal. Ali tem um capacitador, o que ejeta a energia, né, que libera o pacificador. E aí quando a gente encosta nessa bobina que não está ligada a nada, você consegue acender a lâmpada, tá vendo? E essa lâmpada, pessoal, está queimada provavelmente há muito tempo. Essa também está queimada, porém, ó, você tem um efeito muito legal dos raios passando. E eu não sinto nada, pessoal, só esquentar um pouquinho, mas não dá choque de forma alguma. Isso no finalzinho do século XVIII, do século XIX, aliás, teve a chamada Guerra das Correntes, que era o Tesla versus o Thomas Edison. E, na verdade, como o Tesla queria fazer tipo um Wi-Fi e mandar essa energia para todos, o Edison ele conseguiu fazer com que você, através da corrente contínua, você conseguisse taxar essa energia que ia para a indústria, para as casas. E aí logo, como ele conseguia cobrar essa energia das pessoas, foi a patente que venceu. Então, na verdade, o Edison conseguiu ter uma melhor desenvolvimento na época por conta disso, né? Mas hoje a corrente alternada do Tesla é o que a gente usa praticamente nas nossas casas, em algumas indústrias, com alguns geradores. É bem legal. Aí eu queria mostrar isso para vocês. Agora vamos lá, continuando. Sair um pouquinho do eletromagnetismo e ir para o calor. Vocês estão vendo aquele balão que acabou de subir? Esse balão, pessoal, o que faz esse balão voar? Basicamente, como que fala? Os átomos que estão dentro dele, que estão se agitando, certo?
Então, quando ele se agita, estava todo mundo juntinho ali, bem compacto. Quando se agita, fica menos átomos aqui do que fora. Então, ele vai ficar mais leve que o próprio ar. Então, é como se esse balão ele estivesse flutuando no ar. E aí, quando ele chega lá em cima, se você tiver, por exemplo, um balão desses de ar quente, que o pessoal, né, sai por aí viajando, você pode notar que ele tem que ficar sempre colocando mais ar quente, porque conforme ele vai subindo, o ar vai ficando frio e aí ele desce de novo. Então é bem interessante isso. Inclusive, para você mudar um balão desses para esquerda ou direita, você usa o fluxo de ar, onde o ar está mais quente vai estar para um lado e um pouco mais frio para o outro. Então eles ficam mudando esse fluxo do ar quente dentro do balão para poder conseguir se locomover. É bem legal. Isso, pessoal, de as coisas ficarem menos densas quando elas se agitam devido ao calor, acontece, por exemplo, no termômetro. O termômetro, quando ele se aquece, o líquido que tem dentro dele, ele vai dilatar, e aí, como ele está dentro de uma hastezinha fininha, esse líquido vai subindo. Então, basicamente, como funciona o termômetro é isso. O líquido que está aqui dentro, conforme vai se aquecendo, ele vai se dilatando porque as moléculas vão se agitando dentro. Então, vai ocupando mais espaço, né? Porque ela estava tudo ali juntinha. Isso eu gosto de mostrar também para o meu grupo de idosos também, uma coisa bem relevante. Esse experimento, ele consegue mostrar que a dilatação do material, conforme passa a corrente elétrica e aquece, de uma forma bem interessante. Ó, eu vou apertar aqui, o material, que é o fio, ele está contraído. Imagina que isso daqui seria aquele fio de alta tensão que você vê na rua. Num dia de muito calor, ele fica, se vocês repararem, começarem a reparar, ele fica com uma barriguinha, tá vendo? Isso acontece, pessoal, nos fios que estão por aí na rua. Num dia de calor, ele se dilata, então ele acaba formando essa barriga. Porém, num dia de frio, ele se contrai de novo. Então, se você reparar, toda vez que é feito uma luz no poste e tudo mais, eles sempre vão deixar com essa barriga. Para nunca acontecer dela se contrair no frio, né, e acabar estourando. Porque você pode ver, ela tá retinha. Porém, no calor, ó, ela vai descendo. O fio continua o mesmo, mas ele consegue se expandir. E isso, pessoal, acontece em pontes, acontece nas ferrovias. Os trilhos de ferrovias, eles têm um espaço com uma borracha ou um material que seja... como que fala? Tipo uma borracha para amaciar, para amortecer essa contração e essa dilatação. Porque senão os materiais poderiam se chocar e acabar deteriorando. Então, por isso que em pontes, se vocês repararem, a cada espaço tem um pouquinho, tem uma malha, tem uma parte de borracha ou algo para fazer esse amortecimento. É bem legal. Vem comigo. Para a gente terminar, eu sei que está sendo muito rápido, porque é muita coisa para mostrar. Aqui, pessoal, o calor que deixa rastro. O que que acontece? Mau condutor e um bom condutor de energia. Quando eu coloco minha mão na madeira, ele é um mau condutor. Então, a minha mão permanece lá. Porque ele ainda está dissipando essa energia bem aos poucos. Quando eu coloco a minha mão no metal, que ele é já um bom condutor, ele se dissipa rapidamente. Então, não importa quanto tempo eu deixe, ela não fica marcada. Agora aqui, ó, dá até para fazer os desenhos que ele vai continuar um tempo, né, com esse rastro de calor. Então dá para você descobrir quem colocou a mão em alguma coisa se você tiver uma imagem infravermelha assim. É bem legal, a gente gosta de brincar com as crianças em relação a isso. Aqui, por falar em calor, continua a imagem, né, mostrando isso, as partes do corpo que estão mais quentes e as que não estão. E é legal que tanto o grupo de idosos quanto crianças, você beber a água e mostrar a boca, fica super azul, porque, né, fica mais gelada que o restante do corpo. É bem interessante também. E, pessoal, aqui a gente tem um experimento que eu acho ele sensacional, que é um sopro de suga.
O que seria isso? Basicamente, eu costumo explicar como funciona a asa de um avião. Quando eu ligo esse tubo e ele assopra muito forte aqui o ar e eu vou aproximando esse disco, o ar que está aqui ele passa mais rápido, então ele fica com uma pressão bem menor do que o ar daqui da atmosfera que está mais pesado, está maior, quer ver? Eu estou encostando, eu estou diminuindo a pressão do disco em cima. E o ar embaixo continua aquela pressão constante. Então, pessoal, eu consigo até, por um tempo, soltar. E, na verdade, o ar que está aqui está empurrando para baixo. Mas quando eu chego ele muito próximo, o ar que está aqui embaixo, que a gente está respirando, ele está com uma pressão maior, né, do que a pressão em cima. E isso eu consigo mostrar para vocês nesse outro experimento aqui. A asa do avião. Aqui mostra a aerodinâmica de como funciona a asa do avião. Em cima ela tem essa curvatura, isso em todos os aviões, pessoal. Em cima ela tem essa curvatura, embaixo ela é achatada. Assim, pessoal, como lá no sopro que suga, a pressão que está aqui em cima ela é menor do que a pressão que está embaixo. Isso faz com que a asa levante. Eu vou apertar aqui um pouquinho para vocês, dar um pouquinho. Aqui está gerando um vento que ele está fazendo exatamente está lidando com essa asa dessa forma. O ar aqui está passando mais rápido e aqui está menos por causa da aerodinâmica da asa. É muito legal, então é interessante porque muita gente não sabe como o avião se sustenta no ar com tanto peso, né, pessoal? É bem legal de mostrar isso para vocês. Aqui, embora a gente não vai entrar, a gente tem a sala da ótica, que é bem legal também de mostrar. Só que como é uma sala muito escura, tudo mais, eu acabo não passando dependendo do grupo que eu tenho. Acabo falando um pouquinho mais, né, sobre a ótica, essas coisas. E pessoal, assim, experimentos que eu passei e não dei uma certa atenção por conta do nosso tempo, porque na verdade é uma abordagem para grupo de idosos. Então qualquer experimento que dê alguma vertigem ou algum mal-estar a gente evita. Mas não deixem de visitar as nossas mídias sociais. Pessoal, tem bastante coisa lá, a gente está cada vez mais criando conteúdos para as mídias sociais. Então assim, em agosto a gente vai ter bastante novidade, né, agora, nesse mês. Que mais? Por dentro do catavento a gente tem o Van de Graaff, a gente tem a fábrica de raios, os lugares que a gente não passou, que é muito interessante de ver. E assim, eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Realmente, como a gente tem um pouco tempo, acaba sendo só introdutório, mas isso é legal porque atiça a curiosidade de vocês, faz com que vocês tenham a vontade de voltar quando tudo estiver normal, tá bom? Ó, antes de encerrar, deixa eu só mostrar aqui pra vocês uma parte que é bem legal. Tá fechado, pessoal, não tá funcionando agora. Mas assim, no dia a dia, isso daqui fica uma enorme fila, porque as pessoas querem entrar dentro da bolha de sabão. Então aqui dá pra gente explicar qual é o processo, como é formada a bolha de sabão, se a gente consegue fazer, se ela é quadrada ou redonda, lá naquela outra parte, naquele outro tanque. E quando a gente entra aqui, como ela procura a menor superfície possível, todo mundo que está aqui dentro, que consegue formar a bolha, percebe que ela vai diminuindo o seu tamanho no meio, formando um catenoide. É bem interessante também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá bom, pessoal? Desculpa se eu não passei por outros lugares, não deu para mostrar o catavento como um todo, mas imagina, são 200 experimentos aqui, muita coisa para vocês verem, itinerantes, e é isso. Espero que vocês tenham gostado de verdade. Um abraço, até a próxima.